Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem e o tema hoje é de extrema relevância. Vou falar sobre a fotossíntese, que cai praticamente todo ano na prova. Esse é um processo que envolve fixação de energia e matéria no vegetal. E como os vegetais são os produtores nas cadeias alimentares, esse processo garante energia e matéria para todo o ecossistema. Acompanhe aí. Então, pessoal, a fotossíntese, por definição, é um processo de síntese de moléculas orgânicas. A molécula orgânica fabricada na fotossíntese chama glicose. Glicose é a matéria-prima para fabricar o amido e a celulose, que compõem quase toda a matéria presente no vegetal. Essa glicose é produzida a partir de água e dióxido de carbono e utiliza a luz solar como fonte de energia. Nesse processo, além da glicose, ocorre produção também de oxigênio, que é liberado para o meio. A fotossíntese ela pode ser resumida numa definição como essa, mas ela pode ser resumida também numa equação geral, porque ela é uma reação química, que ocorre nas folhas do vegetal. Para ocorrer fotossíntese são necessárias 6 moléculas de CO2 e 12 moléculas de água. O CO2 é fonte de carbono, a glicose é um composto carbônico, ele utiliza o carbono do CO2. E também é preciso muita água. Eu peguei o oxigênio dessas moléculas de água aqui e marquei. Eu pintei ele de azul aqui para poder marcar e poder ver o que acontece com esses átomos de oxigênio no processo químico da fotossíntese. Para ocorrer fotossíntese, além do CO2 e da água, é fundamental a luz solar. A planta ela tem um pigmento verde chamado clorofila, capaz de absorver energia luminosa. Quando a planta absorve energia luminosa, na presença do CO2 e da água, ocorre a produção da glicose, C6H12O6. Além da glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Essa flechinha na diagonal aqui saindo do oxigênio mostra que o oxigênio que é produzido no processo, ele vai para a atmosfera. Essa equação geral aqui, ela permite a interpretação de muitas coisas sobre a fotossíntese. Primeiro, aquilo que eu já falei, o carbono presente no CO2, ele vai para as moléculas de glicose. O amido, a celulose presente no vegetal são compostos à base de muito carbono. A planta sequestra carbono da atmosfera. Outra coisa, eu pintei o oxigênio das moléculas de água em azul. Aqui são 12 moléculas de água, portanto, existem 12 átomos de oxigênio aqui nos reagentes. Olha quantos átomos de oxigênio são produzidos aqui nas 6 moléculas de O2. Também 12. Olha, parece uma informação meio boba, mas isso é muito cobrado em prova. Da onde vêm os átomos de oxigênio que formam as moléculas de O2 presentes no produto da fotossíntese? Das moléculas de água presentes no reagente. Então todo o oxigênio que vem de água vai para O2. A última coisa importante aqui é o que está em amarelo. O que está em amarelo é energia. O processo de fotossíntese ele pode ser resumido como um processo de transformação de matéria, como uma reação química que ocorre no vegetal, mas ele também pode ser resumido como um processo de transformação de energia. Na fotossíntese se transforma a energia luminosa do sol, que a planta absorve, em energia química da glicose. Essa transformação de energia está representada aqui embaixo. A energia luminosa do sol ela é transformada em energia química de glicose. Pessoal, um outro item importante sobre a fotossíntese é saber onde ela ocorre. A fotossíntese ela ocorre nas folhas do vegetal. Lá nas folhas da planta existe um tecido chamado parênquima clorofiliano. Ele é formado por células como essa aqui, clorofiladas, que tem uma parede celular, que tem um núcleo lá no seu interior, um vacúolo para armazenar muita água e cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas da fotossíntese. Esses cloroplastos são uma organela que apresenta em sua estrutura uma membrana externa, um estroma, que é um líquido que preenche o interior do cloroplasto, um DNA ali no seu interior, porque o cloroplasto, assim como as mitocôndrias, ele tem origem endossimbiótica, veio de bactérias que foram incorporadas à célula eucarionte há milhões de anos atrás. E existem os grânulos. Um grano é um conjunto de tilacoides. Cada vesícula que forma um grano é chamado de tilacóide. Então toda essa estrutura aqui é um grano, e cada vesícula dessa é um tilacoide.
É no interior dos tilacoides, pessoal, que a gente encontra as moléculas de clorofila. Aqui a gente vê a membrana do tilacoide e lá na superfície dessa membrana existe a antena de uma molécula de clorofila. A molécula de clorofila é uma molécula importante, ela é capaz de absorver fótons, energia luminosa, e esse processo é fundamental para a fotossíntese. Aqui, pessoal, a gente tem um gráfico que mostra a taxa de absorção de luz por clorofila, clorofila A, clorofila B e também os carotenoides, em função do comprimento de onda de luz. Perceba que os pigmentos fotossintetizantes eles têm uma absorção maior de azul e laranja. O comprimento de onda verde quase não é absorvido por esses pigmentos fotossintetizantes. Aquilo que a gente aprende na física, né? A folha é verde, verde reflete verde, então a taxa de absorção é maior em outros comprimentos de onda, principalmente entre o azul e o laranja. Pessoal, existem fatores que influenciam a taxa fotossintética de um vegetal. Alguns fatores são internos, características do próprio vegetal. Por exemplo, a disponibilidade de clorofila. É óbvio que se numa folha existe mais clorofila, a taxa fotossintética dela é maior. Outra coisa é a disponibilidade de enzimas. Como é um processo químico que acontece na célula do vegetal, depende da ação de enzimas que catalisam o processo. Se tem mais enzimas, esse processo acontece mais rápido. O número de folhas e a área foliar também influenciam diretamente a taxa fotossintética. Uma planta com menos folhas faz menos fotossíntese. Uma planta que tem folhas mais curtas, não muito largas, faz menos fotossíntese. Uma planta com mais folhas e folhas mais largas, ela tem uma taxa fotossintética maior. Agora, também existem fatores externos que influenciam a fotossíntese, como a concentração de CO2 na atmosfera, a intensidade luminosa e a temperatura. Todos esses são fatores que influenciam o quanto que a planta faz de fotossíntese. Eu queria me dedicar agora um pouco mais em relação à luminosidade. Em relação à luz, a planta apresenta um ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso. Pessoal, eu vou colocar aqui de novo alguns elementos químicos. Por exemplo, aqui 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água. Do outro lado aqui, ó, vou colocar uma de glicose, 6 água, 6 oxigênio. Eu tenho aqui uma reação química? Ainda não. Eu tenho substâncias químicas, mas ainda não tenho uma reação. Para ter uma reação, eu preciso colocar uma flechinha ali no meio. Então eu vou colocar uma flechinha ali, ó. Quando eu coloco essa flecha, CO2 e água são reagentes, glicose, água e oxigênio são produtos. Que reação é essa? Essa que a gente acabou de estudar, a fotossíntese. Agora, se eu inverter o sentido da flecha, eu tenho uma outra reação. Uma reação em que glicose, água e oxigênio são reagentes, CO2 e água são produtos. Que reação é essa? É a reação de respiração celular, respiração aeróbica. Uma planta, ela faz fotossíntese? Claro, ela tem cloroplastos, ela tem folha para fazer esse processo. Agora, uma planta também respira. Ela precisa gerar ATP a partir da glicose que ela produz. A respiração ela acontece nas mitocôndrias, tema que a gente vai abordar numa próxima dica. Uma planta ela faz fotossíntese e respira. O que é o PCF ou o PCL? O ponto de compensação fótico. Ele é um momento de luminosidade em que essas duas taxas, a de fotossíntese e a de respiração, se equivalem. Ou seja, a planta vai produzir O2 por fotossíntese e consumir por respiração na mesma intensidade. A planta vai produzir CO2 por respiração e consumir por fotossíntese na mesma intensidade. E a planta vai produzir glicose por fotossíntese e consumir por respiração na mesma proporção. O PCF é um momento de intensidade luminosa em que as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Esse PCF ele pode ser representado através de um gráfico. Nesse eixo aqui, ó, da vertical, eu vou colocar a taxa do processo. Nesse outro eixo aqui, intensidade luminosa. Quando a gente pensa na fotossíntese, esse é o marco zero. Então, na medida que eu aumento a intensidade luminosa, é óbvio que a taxa fotossintética aumenta. Pensa no amanhecer. Está escuro, né? Não há luz, então na medida que aumenta a luminosidade, a taxa fotossintética aumenta. Até um ponto em que satura.
A partir desse ponto, a taxa fotossintética ela é a mesma. Saturou de luz, a planta está absorvendo o máximo de luz que ela consegue, então a taxa fotossintética estaciona no seu nível máximo. Então a taxa de fotossíntese varia de acordo com a luz, mais ou menos nessa linha verde que eu fiz aqui, ó. Agora, quando a gente pensa na respiração, essa não varia de acordo com a luminosidade. Então a taxa de respiração, como ela não varia, ela permanece constante aqui no gráfico. Perceba que tem um ponto em que as taxas de fotossíntese e respiração se equivalem. Mas olha, quando a gente olha desse ponto para trás, a taxa de fotossíntese ela é menor que a respiração. Olha como a linha verde está abaixo do azul nessa região do gráfico. Então a planta está respirando muito mais do que fazendo fotossíntese. A partir desse ponto, a gente vê que a taxa de fotossíntese é maior que a respiração. A linha verde está acima da linha azul. Então a planta está fazendo mais fotossíntese do que respirando. Aqui nesse ponto de interseção entre a linha verde e a linha azul, aí nós temos que a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. Aqui nesse ponto, a planta está consumindo e produzindo glicose, gás carbônico e oxigênio na mesma proporção. É esse o PCF? Pessoal, alguns anos atrás, o Enem colocou exatamente esse gráfico e pediu para o aluno marcar aonde é o PCF dessa planta. Muita gente marcou esse ponto, mas esse não é o PCF. O PCF ele é o momento de luminosidade. Portanto, nessa intensidade luminosa aqui, em que as taxas de fotossíntese e respiração se equivalem ali em cima, esse momento de intensidade luminosa representa o PCF. Então o PCF tem que ser um ponto marcado na linha que mostra a variação de intensidade luminosa. O PCF ele é sempre um momento de intensidade luminosa, em que as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Muito bem, pessoal. Lembrando que o PCF ele pode variar ali naquela linha de intensidade luminosa. Plantas que têm PCF alto são chamadas plantas heliófitas ou plantas de sol. Já as plantas que têm PCF mais baixo, elas são chamadas de plantas umbrófitas ou plantas de sombra. Pessoal, espero que você tenha aproveitado a dica. Tem bastante informação aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas tem todos os detalhes sobre a fotossíntese. Não se esqueça que existe uma lista de exercícios sobre esse tema na descrição do vídeo no YouTube. A gente se encontra na próxima dica. Um abraço.